Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 252 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 747, 748, 749, 750 e 751 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versam sobre a Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho e sobre as procuradorias regionais e suas atribuições. Nesse sentido, nos diz o artigo 747 da Consolidação das Leis do Trabalho, que compete às procuradorias regionais exercerem, dentro da jurisdição do Tribunal Regional respectivo, as atribuições indicadas na seção anterior. Portanto, compete às procuradorias regionais exercerem dentro de cada um dos tribunais regionais do trabalho os mistérios que já foram devidamente estudados nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho nas nossas aulas anteriores. Nos diz o artigo 748 da Consolidação das Leis do Trabalho que, como chefe da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho, incumbe ao Procurador-Geral dirigir os serviços da Procuradoria-Geral, orientar e fiscalizar as procuradorias regionais, expedindo as necessárias instruções. Portanto, é dever do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho dirigir os serviços da Procuradoria-Geral e orientar e fiscalizar as procuradorias regionais, expedindo as necessárias instruções para esses mistérios. Continua a nos dizer o artigo 748, consolidado, que cabe ao Procurador-Geral da Justiça do Trabalho funcionar nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho, pessoalmente ou por intermédio do procurador que designar. Portanto, o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho vai funcionar nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho de forma pessoal ou através daqueles procuradores ou daquele procurador que o mesmo, por sua manifestação volitiva própria, designar para esse trabalho. Continua a nos informar o artigo 748 da Consolidação das Leis do Trabalho, que cabe ao Procurador-Geral exarar o seu ciente nos acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto,
é atribuição do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho exarar o ciente nos acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho em matérias que o exijam. Continua a nos informar o artigo 748 seletista que o Procurador-Geral tem a competência de apresentar até o dia 31 de março ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio relatório dos trabalhos da Procuradoria-Geral no ano anterior, com as observações e sugestões que julgar convenientes. Aqui cabe apresentar aquele parênteses que nós temos feito durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, de que a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu a oportunidade ímpar de enxugar o texto seletista, alijando do mesmo todas aquelas facetas legais que não têm mais aplicação no ambiente jusoperário brasileiro, e mesmo retirar da sistemática seletista todos aqueles artigos que não têm mais aplicação no ambiente jusoperário brasileiro. E esse artigo 748, em sua alínea E, que estamos a estudar neste momento, nessa nossa aula de número 252 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, deveria ter sido atualizada no sentido de que não existe mais o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, mas atualmente é o Ministro do Trabalho e Emprego. Além disso, com a existência da independência entre os poderes constituídos, não cabe mais ao Ministro do Trabalho e Emprego receber relatório dos trabalhos da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho. Portanto, essa alínea está em completo desuso e deveria ter sido retirada do âmbito da consolidação das leis do trabalho. Mas não foi, e por isso estamos a analisar a sua presença nesse instante desta nossa aula de número 252, desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nos diz ainda o artigo 748 da Consolidação das Leis do Trabalho, que incumbe ao Procurador-Geral da Justiça do Trabalho conceder férias aos procuradores e demais funcionários que sirvam na Procuradoria e impor-lhes penas disciplinares, observadas, quanto aos procuradores, a legislação em vigor para o Ministério Público Federal. Portanto, é atribuição do Procurador-Geral conceder férias aos procuradores e demais funcionários que sirvam na Procuradoria, bem como impor-lhes penas disciplinares, observadas sempre a legislação em vigor para o Ministério Público Federal.
Nos diz ainda o artigo 748 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a atribuição do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho funcionar em juízo, em primeira instância, ou designar os procuradores que o devam fazer. Aqui há uma evidente consideração a ser feita, porque, como já vimos, cada tribunal tem uma procuradoria que, apesar de ser adstrita à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho, funciona perante o âmbito daquele determinado tribunal. E, portanto, não é mais hoje atribuição do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho funcionar em juízo em primeira instância. E sim, cada uma das procuradorias regionais é que vai designar o procurador que irá compor a presença da Procuradoria Regional nos processos em que há exigência legal de sua participação em primeira instância. Nos diz ainda o artigo 748 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é competência do Procurador-Geral da Justiça do Trabalho admitir e dispensar o pessoal extranumerário da Secretaria e prorrogar o expediente remunerado dos funcionários e extranumerários. Aqui mais um parênteses importante. Não existe mais a figura do extranumerário dentro do ambiente jusoperário brasileiro, e sim todos os partícipes da Secretaria da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho são funcionários concursados para tais mistérios. E cabe ao Procurador-Geral dispensar os funcionários da Secretaria e prorrogar os expedientes remunerados dos mesmos. Deveria, portanto, ter sido atualizado esse texto incerto na linha H do artigo 748 da Consolidação das Leis do Trabalho e, ainda uma vez mais, não o foi. Nos diz o artigo 749 da Consolidação das Leis do Trabalho que incumbe aos procuradores com exercício na Procuradoria Geral. Então, nesse caso do artigo 749, não é mais com respeito ao Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, mas sim aos procuradores com exercício na Procuradoria Geral. Então, incumbe aos mesmos funcionar por designação do Procurador-Geral nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho. É justamente aquela situação que nós analisamos dentro do âmbito do artigo 748, seletistas, que acabamos de estudar nesta nossa aula de número 252 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que cabe ao Procurador-Geral da Justiça do Trabalho designar aqueles procuradores que irão funcionar em substituição ao mesmo nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, os procuradores com exercício na Procuradoria Geral
têm a incumbência de funcionar quando designados pelo Procurador-Geral nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho. Continua a nos informar o artigo 749 da Consolidação das Leis do Trabalho, que incumbe aos procuradores com exercício na Procuradoria-Geral desempenhar os demais encargos que lhe forem atribuídos pelo Procurador-Geral. Nesse sentido, o Procurador-Geral, como já vimos em parcelas desta nossa aula anteriores, tem a incumbência de atribuir aos procuradores os encargos que pretende serem por eles cumpridos. Portanto, o procurador tem a incumbência de desempenhar os demais encargos que lhe forem atribuídos pelo Procurador-Geral. Nos informa ainda o artigo 749 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo único, que aos procuradores é facultado, nos processos em que oficiarem, requerer ao Procurador-Geral as diligências e investigações necessárias. Portanto, quando estiverem oficiando em determinados processos e dentro do ambiente processual for necessária a presença de diligências e investigações, poderá o procurador requerer ao Procurador-Geral o cumprimento dessas diligências e investigações, sempre que necessárias, cabendo ao Procurador-Geral decidir sobre sua pertinência ou não. Nos diz o artigo 750 da Consolidação das Leis do Trabalho, que incumbe aos procuradores regionais, que, como já vimos, são aqueles que atuam perante os tribunais regionais do trabalho. Então, é incumbência dos procuradores regionais dirigir os serviços da respectiva procuradoria. Também é incumbência dos procuradores regionais funcionarem nas sessões do Tribunal Regional, pessoalmente ou por intermédio do procurador adjunto que designar. Portanto, como nós já vimos nas nossas aulas anteriores, a Procuradoria Regional da Justiça do Trabalho é aquela que funciona em cada um dos tribunais regionais do trabalho. E, nesse sentido, o procurador regional, além de dirigir os serviços da respectiva procuradoria onde estiver lotado, também funcionará nas sessões do Tribunal Regional, pessoalmente ou por aqueles procuradores adjuntos que ele, dentre eles, designar para tal empreendimento profissional. Nos diz ainda o artigo 750 da Consolidação das Leis do Trabalho que é incumbência dos procuradores regionais apresentar semestralmente ao Procurador-Geral um relatório das atividades da respectiva Procuradoria, bem como dados e informações sobre a administração da Justiça do Trabalho na respectiva região. Portanto, os procuradores regionais reportar-se-ão ao Procurador-Geral da República Procurador-Geral da Justiça do Trabalho sobre as atividades
desempenhadas pela Procuradoria Regional a que estiverem lotados, bem como destinar ao mesmo informações sobre a administração da Justiça do Trabalho na respectiva região abraçada por aquele Tribunal Regional do Trabalho, em que aquele procurador regional esteja lotado. Nos diz ainda o artigo 750 da Consolidação das Leis do Trabalho que é a incumbência dos procuradores regionais requerer e acompanhar perante as autoridades administrativas ou judiciárias as diligências necessárias à execução das medidas e providências ordenadas pelo Procurador-Geral. Portanto, o Procurador-Geral pode ordenar a execução de medidas e providências a serem tomadas pelos procuradores regionais, que, por sua sorte, podem requerer e acompanhar perante as autoridades administrativas ou mesmo judiciárias as diligências necessárias à execução de tais medidas. Compete ainda aos procuradores regionais da Justiça do Trabalho, como nos informa ainda o artigo 750 seletista, prestar ao Procurador-Geral as informações necessárias sobre os feitos em andamento e consultá-lo nos casos de dúvida. Portanto, é sempre adstrita a competência e a atuação das procuradorias regionais ao Procurador-Geral da Justiça do Trabalho, que poderá prestar a sua interferência nos casos de dúvida sobre os feitos em andamento e também receber dos procuradores regionais as informações necessárias sobre os feitos sob sua guarda e abrangência. Continua a nos dizer o artigo 750 da Consolidação das Leis do Trabalho que cabe aos procuradores regionais funcionar em juízo na sede do respectivo Tribunal Regional. Portanto, vai funcionar a Procuradoria Regional na sede do respectivo tribunal a que estiver aderida. Nos informa ainda o artigo 750 seletista que é obrigação do procurador regional exarar o seu ciente nos acordos do Tribunal Regional do Trabalho a que se encontra adstrito. E, finalmente, nos diz o artigo 750 seletista que é competência da Procuradoria Regional designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o secretário da Procuradoria. Portanto, o procurador regional vai designar aquele procurador que vai substituí-lo nas faltas e impedimentos e também o secretário da Procuradoria respectiva. Nos diz o artigo 751 da Consolidação das Leis do Trabalho que incumbe aos procuradores adjuntos das procuradorias regionais. Aqui é importante voltar a analisar que as procuradorias regionais são compostas por um procurador regional e procuradores adjuntos
que vão funcionar nas faltas e impedimentos do procurador regional e poderão ter lotação nas sessões do tribunal quando designados para tanto. E, portanto, nestas situações, incumbe aos procuradores adjuntos das procuradorias regionais funcionar por designação do procurador regional nas sessões do Tribunal Regional. Portanto, o procurador regional pode designar procurador adjunto para funcionar em seu lugar nas sessões do Tribunal Regional do Trabalho a que se encontra aderida à Procuradoria Regional. Incumbe ainda aos procuradores adjuntos das procuradorias regionais desempenhar os demais encargos que lhe forem atribuídos pelo procurador regional. Então, os procuradores adjuntos das procuradorias regionais do trabalho desempenharão ainda os demais encargos que lhe forem atribuídos pelo procurador regional. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 252 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.